Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação da nossa aula 00 de História para a ESA 2022. E aqui na nossa aula nós estamos falando sobre o processo de expansão ultramarina. No bloco anterior eu expliquei para vocês as condições que possibilitaram Portugal ser o primeiro estado a organizar essas grandes navegações em busca de novas riquezas, que levariam, em tese, ao fortalecimento do Estado português. E agora nós vamos falar como foram essas viagens ultramarinas propriamente ditas, beleza? Como foram as etapas deste longo processo que nós chamamos de expansão ultramarina. Vamos lá? Bom, o marco inicial, dessa expansão é a ocupação da cidade de Ceuta em 1415, certo? Nós temos que lembrar sempre que quem está à frente do poder é a dinastia de Avis, mais especificamente o rei Dom João I, que é aquele que a gente disse que é o mestre de Avis lá no bloco anterior. Ele foi coroado como Dom João I de Portugal. E ele que vai, ele e seus filhos, que vão organizar essa primeira viagem, que é a ocupação da cidade de Ceuta. O que é Ceuta? Ceuta é uma cidade que está no Marrocos. Então, basicamente, nós estamos falando de sair da Península Ibérica, atravessar o Estreito de Gibraltar, que é a região que separa, é o pequeno estreito mesmo, que separa o Oceano Atlântico do Mar Mediterrâneo, e desembarcar nessa cidade portuária, na região do atual Marrocos, tá certo? É bem próximo, assim, não sei se você já foi ou conhece alguém aí que já foi a Portugal, tem muita gente que aproveita e até vai visitar o Marrocos, porque não é tão longe assim não. Quem me dera ser uma dessas pessoas, né? Mas de todo modo, esse processo de expansão, em 1315, ele levou, no final das contas, a tomada da cidade de Ceuta, beleza? E aí, a partir dessa tomada, o que nós observamos aqui? A ocupação de uma região que, em tese, possuía um entreposto comercial importante. Eles pensaram, bom, aqui circulam grandes reservas de ouro, que saem da região subsaariana e são distribuídas para a Europa. Eles pensaram que, dominando Ceuta, eles iam ter controles sobre rotas de circulação do ouro, rotas que a gente chama de transsaarianas, beleza? E, ao mesmo tempo, eles também pensaram, bom, tem mercadorias que estão vindo lá do Oriente, sendo trazidas por mercadores árabes aqui do Saara. Então, se a gente dominar esse entreposto, quem sabe a gente não tem acesso direto às especiarias, A gente não precisa nem buscar um caminho alternativo para elas, para obter um preço melhor. Assim que elas chegarem aqui, elas nem vão passar pelos italianos, que atravessam o deserto, e aí eles já têm acesso direto com mercadores muçulmanos. E, ao mesmo tempo, têm acesso a ouro e uma região importante ali na produção de alguns alimentos, tá certo? Então eles pensaram, bom, essa é uma região ótima para a gente obter riquezas aqui. Só que, no final das contas, não foi bem isso que aconteceu, porque assim que os portugueses conseguiram tomar aquela região, ela foi retirada da rota de circulação de ouro ali na África. Então, eles conseguiram tomar a cidade, mas não conseguiram ter acesso ao ouro que até então circulava ali. Também não foi uma empreitada que trouxe grandes benefícios, porque ali ocorreu uma resistência muito grande a esse processo de ocupação. Então, eles gastavam muito para manter o domínio sobre Ceuta. E, no final das contas, não compensou tanto assim. Diante disso, ocorreram novos esforços em anos posteriores aqui, por parte dos portugueses. E que esforços foram esses? Em 1434, nós tivemos Juanes, que foi o primeiro navegador a cruzar o chamado Cabo Bojador, que era o conhecido Cabo do Medo. O que é isso? Cabo Bojador, era uma região que até então era tida como uma região perigosa, desconhecida, não se sabia o que havia além dessa região, porque ali dizia-se que tinha um nevoeiro, que poderia ter um abismo, não se sabia exatamente, só se dizia que quem ia não voltava nunca mais. Só que, na verdade, assim que o Juanes atravessou
essa região, o que se observou, no final das contas, é que esse medo, esse medo, né, de atravessar essa região, era muito mais uma mentalidade religiosa, uma mentalidade medieval, de que ali poderia haver o fim do mundo, de que ali era habitado por criaturas marinhas, né, que destruíam as embarcações, porque não havia grandes obstáculos geográficos assim, no final das contas, que impedissem a circulação de embarcações portuguesas nessa região chamada de Cabo Bojador, beleza? Bom, é interessante observar que, a partir daqui, desse momento, Portugal começa a lançar esforços de formação de zonas de influência, né, na costa ocidental da África, que é justamente essa que fica mais ou menos de frente para o Brasil, né? Vamos pensar que o Brasil está aqui, né, o Oceano Atlântico está aqui, a costa ocidental da África está aqui. Então, Portugal vai se lançando, né, em viagens cada vez mais longínquas ao sul, né, cada vez mais ao sul, em busca de novas riquezas. Veja, o objetivo primordial aqui é obter riquezas. Eles não estão pensando assim, vamos ir ao sul, porque daqui a alguns anos nós vamos conseguir chegar até as Índias. Não se sabia exatamente, né, se isso era possível. Com o passar do tempo, alguns portugueses viram que sim, até porque tiveram acesso a mapas já formulados por muçulmanos, tá certo? Só que, num primeiro momento, esse esforço de ocupação da costa ocidental era em busca de riquezas rápidas. E que riquezas são essas? Marfim, o ouro e pimenta, malagueta e outro produto também que são os escravos. Portugal aqui, já no século XV, né, final do século XV, início do século XVI, ele já possui o interesse, né, nesse comércio por escravos aqui, tá certo? Antes mesmo de ocupar o Brasil, ok? Esses locais de onde eram obtidos esses produtos são chamados de feitorias. São entrepostos que são instalados ao longo da costa da África, tá certo? Então não é propriamente um processo de colonização, é de formação de áreas de comércio de onde se obtém riquezas que vêm, né, dessas regiões e que são negociadas com comerciantes locais, com lideranças políticas locais, beleza? Então, se a gente pensar em Angola, se a gente pensar na região da Costa da Mina, né, nesse vãozinho aqui, que é chamado de Costa dos Escravos depois, Costa do Ouro, né, recebe esses nomes, né, toda essa regiãozinha aqui. Ali também são formados zonas de influência. Então, esses entrepostos, feitorias, dali se obtinham várias riquezas. Pimenta, ouro, em pó, marfim, escravos, tá certo? Dependendo da região, os produtos, obviamente, variavam. Tranquilo? Com o passar do tempo, essas viagens, né, que vão levando cada vez mais ao sul, no total, e que no final das contas, algum tempo depois, levaram à formação, né, de uma rota direta para as especiarias, esse conjunto de viagens ficou conhecido como périplo africano. Eu preciso que você saiba isso daqui, tá bom? Então, se eu te perguntar o que é o périplo africano, você vai pensar que é a soma de todas as viagens ultramarinas. É o processo que leva à formação de um caminho para as Índias, beleza? É isso que eu preciso que você saiba. Tranquilo? Voltando aqui então. Bom, em 1488, nós temos uma viagem muito importante que foi a de Bartolomeu Dias, né, que alcançou o extremo sul do continente africano, né, que ficou conhecido como Cabo das Tormentas, porque ali tinha muita tormenta, muito perigo, né? Era uma região de encontro de dois mares, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, então é uma região muito turbulenta. E aí, diante disso, ele fala, olha, chegamos aqui ao Cabo das Tormentas, é perigoso as embarcações aqui, né, um mar muito agitado, né, na região próxima ali da África do Sul. Só que aí o rei, né, ao se alcançar ali, já havia o conhecimento por parte dos portugueses de que, ao atravessar aquele cabo, eles estavam mais próximos do caminho direto às Índias, não estavam tão distantes assim, né? Já havia, no final do século XV, a noção de que este caminho levaria
ao acesso direto a várias especiarias das Índias, que era como se chamava o Oriente de maneira geral, tá certo? Não necessariamente só a Índia. Bom, quando Bartolomeu Dias consegue alcançar essa região, né, ele resolve o rei de Portugal, Dom João II, resolve rebatizar essa região, dando o nome de Cabo da Boa Esperança. Afinal de contas, aquilo gerava uma expectativa grande de que agora os portugueses conseguiriam acesso direto às riquezas das Índias. Não precisava comprar de mercador italiano, não precisava comprar de mercador árabe. Agora, se quisesse obter porcelana da China, se quisesse ter produtos, né, da Índia mesmo, né, da Península Indiana, você tinha acesso direto a essas regiões, né, passando por essa rota que a gente chama de périplo africano, beleza? Bom, em 1498, o Vasco da Gama consegue contornar todo o continente africano e alcançar a cidade de Calicut, na Índia. Então foi a primeira expedição portuguesa que consegue concluir o périplo africano, ou seja, que de fato sai de Portugal e alcança as Índias, né? E aí com isso a gente encerra aqui a conclusão desse trajeto. É interessante a gente mencionar, né, que entre a viagem de Bartolomeu Dias e a de Vasco da Gama, nós tivemos em 1492 a expedição de Colombo, Cristóvão Colombo. Colombo, pessoal, ele já partiu, né, de uma teoria, de uma concepção diferente da dos portugueses. Os portugueses pensaram, já nesse contexto aqui do Bartolomeu Dias, que se eles promovessem viagens de circunnavegação do continente africano, ou seja, que conseguissem contornar todo o continente, eles conseguiriam acessar as especiarias na região das Índias, diretamente, beleza? Já os espanhóis, né, e principalmente que Colombo, que é um italiano, um genovês, mas está a serviço da coroa espanhola, dos reis de Castela, né, e Aragão, ele pensa que este processo pode ser feito viajando a oeste, cada vez mais a oeste. Ele pensa assim, bom, né, se eu seguir para o ocidente, em algum momento eu vou me deparar com as Índias. Tá certo? Então ele resolve promover uma viagem de circunnavegação do mundo. E ao fazer isso, né, ele se depara, na verdade, com um novo continente, mas ele passa até o final da vida dizendo que ele alcançou as Índias. Ele não é convencido, e olha que ele faz essa viagem mais de uma vez, ele não é convencido de que ele chegou, né, num continente novo, mesmo vários de seus contemporâneos dizendo, olha, Colombo, isso aí que você está dizendo que é a Índia, né, que é o Japão, que são as Índias, não são. Isso aí é algo novo, tá certo? Então, alguns estudiosos, alguns cosmógrafos, né, ou seja, pessoas que se dedicavam à cartografia, né, à análise do mundo, né, à delimitação de mapas do mundo, eles disseram para o Colombo, olha, esse território aí que você está atravessando é algo novo, né, não são as Índias, mas mesmo assim ele foi lá 1, 2, 3 vezes e morreu convencido de que ele tinha chegado em algo novo, beleza? Bom, mas aqui o nosso enfoque são as viagens portuguesas, né? Colombo faz parte aí do processo de expansão ultramarina da Espanha, tá bom? Não vai ser cobrado na prova da ESA. E outra viagem que nos interessa aqui particularmente é a segunda viagem de rumo às Índias. Então, se Vasco da Gama foi o primeiro a sair de Portugal e alcançar as Índias, a segunda viagem que faz esse trajeto, alguns anos depois, né, apenas 2 anos depois, foi, né, promovida, teve como comandante ninguém mais, ninguém menos do que o Pedroca, Pedro Álvares Cabral, tá certo? Então, essa viagem de Pedro Álvares Cabral, ela foi a segunda viagem rumo às Índias. O Pedro Álvares Cabral era um nobre, né? E nesse processo, ele, né, faz uma parada no Brasil, né, na América Portuguesa, e toma posse desse território, tá certo? Então, para nós, a viagem de Cabral aqui interessa, porque significou a tomada de posse do Brasil, ou América Portuguesa, né, o território estabelecido para os portugueses na região do chamado Novo Mundo, né, no continente novo que foi
descoberto acidentalmente, né, por Cristóvão Colombo, tá certo? Ele não recebeu o nome de Colômbia, né, mas sim de América, afinal de contas, um dos cosmógrafos, um dos pensadores que disse, olha, Colombo, você chegou em algo novo, foi o Américo Vespúcio. E aí, diante disso, né, essa defesa de que Colombo havia chegado no Novo Mundo e as descrições que ele oferece desse território, que ele acaba visitando, né, incluindo o Brasil, faz com que, no final das contas, o Novo Mundo fique conhecido como América. Beleza? Bom, vou encerrar aqui este bloco, né? Vai ser um bloco um pouco mais curto, para no bloco seguinte a gente falar do período pré-colonial e da expedição cabralina como um todo, tá? Os aspectos mais importantes. Então eu vejo você lá, um abraço, tchau!